presença de Deus. Antes de eu entrar propriamente no texto que nós acabamos de ler, eu preciso fazer um pano de fundo para que nós possamos entender qual foi o contexto que aconteceu todo esse processo com a Arca de Deus. Nós vamos entender lá no livro de 1 Samuel ainda, um tempo onde o povo de Deus estava vivendo surdez e cegueira espiritual. Foi um tempo onde a própria palavra do Senhor vai dizer lá no livro de 1 Samuel 3, que naquela época a voz do Senhor ela se tornou escassa. O Senhor já não falava mais através de visões, ou seja, o povo cada dia mais não ouvia mais a voz de Deus, porque Deus começou a se inclinar e silenciar para não falar mais através dos seus profetas, dos seus homens de Deus. E nós estamos falando de um contexto onde havia um homem que representava a Deus. Naquela época, os sacerdotes eram a representação de Deus na terra, eram os mensageiros para apregoar a mensagem, para falar a respeito das boas novas do Senhor para o seu povo. O sacerdote, ele tinha uma direção do céu e trazia para a terra, para o povo de Deus, toda a direção. Mas nós estamos falando de um homem, um sacerdote, chamado Eli, que na verdade esse homem, ele ao longo do tempo, ele começou a se distanciar de Deus. Ele começou a se distanciar dos propósitos que Deus tinha para a vida dele. E se nós formos entender um pouco mais a história e a Bíblia, nós vamos ver que os sacerdotes, eles vêm de uma linha sacerdotal, ou seja, o sacerdócio, ele era passado de pai para filhos. Então, naturalmente, os seus filhos deveriam dar continuidade ao sacerdócio de Eli. Mas a Bíblia vai dizer que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles começam agora a se corromper. Eles começam agora a perder o temor pela presença de Deus, ao ponto de começarem a ter relações sexuais com mulheres no próprio templo de Deus. Se nós pudéssemos contextualizar, é como se fossem os filhos dos pastores se corrompendo e corrompendo dentro da casa de Deus. Essas eram as atitudes de Ofni e Finéias. Por exemplo, quando as pessoas chegavam para apresentar o sacrifício, e a lei determinava que uma parte do sacrifício já era destinada para os sacerdotes, mas ainda assim, eles não deixavam que o sacrifício passasse, a carne fosse assada como deveria, e ali eles obrigavam que os obreiros pudessem dar a eles a parte gorda da carne. Ou seja, Ofni e Finéias é a representação de uma geração que perdeu o temor ao Senhor. Ofni e Finéias representam aquelas pessoas que já estão familiarizadas demais com o ambiente da igreja, familiarizadas demais com aquilo que eles consideram cotidiano e rotineiro. Eli tem conhecimento do que os seus filhos estão fazendo, mas Eli prefere negligenciar e não disciplinar os seus filhos. Inclusive, chega um profeta de Deus lá em Siló e vai falar para Eli: o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele está trazendo juízo para a sua casa, Eli. E um dos juízos que Deus estava falando para ele era: Deus está agora levantando um outro sacerdote. Os seus filhos não terão o privilégio de se tornarem sacerdotes, porque Deus está desprezando os seus filhos. E algo ainda mais sério Deus estava falando como juiz através do seu profeta. O profeta diz: e Deus me trouxe para a tua casa para dizer que os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Imagina para um pai receber a notícia, como juízo de Deus, que haveria de perder os seus 2 filhos no mesmo dia, 2 caixões saindo da casa de Eli. Então Deus já vinha vindo com juízo, e Deus já havia levantado de fato alguém para ser o seu futuro sacerdote, alguém que era o filho de uma mulher estéril, de uma mãe que chegava todos os anos lá em Siló e orava ao Senhor por um filho. De quem nós estamos falando? De Samuel. Então Deus permite que agora nasça Samuel para ser o seu profeta, para ser o seu sacerdote, para ser o seu futuro representante. Ou seja, enquanto Ana orava por um filho, Deus dava a Ana um filho e uma voz para que Deus pudesse voltar a falar. Está claro até aqui? Amém? Então, nesse tempo, Samuel estava crescendo ainda,
E a Bíblia vai dizer agora que os israelitas estavam vivendo um tempo de guerras contra os filisteus. Os filisteus eram um povo que sempre estava em guerra contra o povo de Deus. E nesse contexto, quando eles estavam em guerra, os israelitas tiveram um primeiro combate. E nesse primeiro combate, 4.000 soldados morreram de uma só vez do exército de Israel. De uma só vez, Israel perde 4.000 homens. Aquilo parecia ser muito humilhante para o exército de Israel. Afinal de contas, Israel era o povo escolhido por Deus. E os filisteus, então, numa primeira batalha de uma leva só, mata 4.000 homens. Os israelitas começaram a ficar apreensivos, preocupados, e têm uma ideia. Vamos mandar buscar lá em Siló a arca de Deus. Porque nós precisamos de algo que possa nos proteger. Nós precisamos trazer para nosso meio, para perto de nós, algo que possa nos proteger do nosso inimigo. Então, eles têm uma ideia, consultando conselheiros e líderes, para trazer agora a arca de Deus. E o que era a arca de Deus? A arca de Deus era a representação da presença de Deus. Nós vamos ver lá desde o início, lá ainda em Êxodo, o Senhor dando instruções a Moisés sobre todos os detalhes para a confecção da arca. Então, havia princípios para serem cumpridos, desde o transporte da arca, até mesmo o lugar onde ela deveria ser guardada. E aqueles homens agora, num afã de não serem mais humilhados pelo exército do inimigo, decidem agora trazer a arca de Deus. E uma vez o Senhor começou a ministrar o meu coração, porque nesse tempo em que eles trazem a arca de Deus, o primeiro combate que já havia tido um saldo de 4.000 homens mortos, agora o número cresce para 30.000 homens mortos. A arca parece que não protegeu o exército de Deus. A arca parece que não teve ali nenhum tipo de resultado, de efeito, que pudesse proteger aquele povo dos seus inimigos. E aí o Senhor começou a ministrar ao meu coração o seguinte: o problema, filha, é que alguns vão querer simplesmente só a arca de Deus, mas não vão querer o Deus da arca. Eles querem usar muitas vezes alguns recursos como um amuleto. E o Senhor não nem vai se deixar ser usado, e nem tampouco Ele é um amuleto para ser procurado simplesmente quando nós precisamos resolver um problema. Eles estavam muito confiantes que a arca de Deus seria suficiente para protegê-los dos inimigos. Recursos não vão resolver e não vão afugentar o seu inimigo. Nenhum tipo de dom, de talento, de performance afugenta inimigo. O que afugenta inimigo é uma vida santa e reta perante o Senhor. O que afugenta inimigo é uma vida que está reta diante de Deus. Então muitos estão achando que vão usar o Senhor não vai se deixar ser usado, meu irmão. São aquilo que nós entendemos como recurso. Deus não está impressionado com a nossa performance no culto. Deus não está impressionado com a nossa voz bonita, com a nossa forma de pregar bem, nem a nossa forma de nos vestirmos. Deus se impressiona com um homem que nega ao pecado, que resiste ao diabo, que se sujeita a Deus, porque a Bíblia vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então aqueles homens estavam pensando que trazer a arca seria suficiente para afugentar o inimigo. A Bíblia vai dizer que quando os filisteus souberam que a arca de Deus havia chegado, eles escutam gritos dos hebreus. Os hebreus, eu acredito que eles pensaram: não, agora nada de mal vai nos acontecer. Vamos participar das campanhas de oração, vamos participar e comprar, quem sabe, a rosa ungida. Deus não vai usar nada que vá ultrapassar o seu poder. E aí, nesse momento, quando eles escutam os gritos dos hebreus, por um momento, os filisteus pensam: estamos ferrados. Eles trouxeram a arca. E os deuses, eles chamam de deuses, os deuses deles são muito poderosos. Mas no mesmo momento alguém se levanta e fala: não se impressiona com gritos, porque gritos não fazem muralhas de Jericó cair. O que fez as muralhas de Jericó caírem foram os princípios de obediência. Não é grito que vai afugentar diabo, não é o princípio de obediência sendo cumprido.
E naquele mesmo momento alguém vai dizer: vamos em frente. Nós não vamos aceitar sermos escravizados por ele. O contrário, nós é que vamos escravizá-los. Não se apeguem a recursos. Deus não se impressiona com os recursos. Ele se impressiona com alguém que é posicionado nele. E aí agora acontece o seguinte: quando nesse segundo embate entre filisteus e israelitas, 30.000 homens agora israelitas morrem. O massacre foi agora horrível, foi enorme, humilhação completa. Mas não bastava apenas os filisteus ganharem uma batalha de forma horrorosa. Eles, além de ganharem essa batalha matando 30.000 soldados, eles agora levam como despojo de guerra a arca da aliança de Deus. Eles levam agora, no meio dos israelitas, aquilo que seria a representação da presença de Deus. A arca de Deus era a representação da presença de Deus. E os filisteus agora saqueiam e levam a arca do Senhor. A humilhação estava grande demais para os israelitas. A Bíblia vai dizer que nesse momento, um mensageiro agora vai até a casa do sacerdote Eli. E agora quando ele chega e fala: olha, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos no combate. Mas a Bíblia vai dizer que não é essa notícia dos filhos de Eli, do sacerdote Eli, que consterna o coração de Eli, pelo contrário. Mas agora com aquele mesmo mensageiro fala agora: e a arca de Deus foi levada juntamente com os filisteus. A Bíblia vai dizer que Eli, o sacerdote, que estava obeso, tomba para trás, quebra o pescoço e morre. Uma das noras de Eli, casada com Finéias, estava grávida. Essa mulher entra em trabalho de parto, e nós entendemos que os nomes naquela época, eles simbolizavam um tempo, eles transmitiam uma realidade. Aquela mulher agora em trabalho de parto, dar à luz a um garoto, e coloca o nome do garoto, representando a situação moral e espiritual que aquele povo estava vivendo. E Icabode, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus, a representação da presença de Deus, havia sido retirada do meio do seu povo. A arca de Deus, a representação máxima de que Deus estava no meio do seu povo, havia sido levado agora para um outro lugar pelos filisteus. E eu preciso dizer para você que a arca de Deus, que representa a presença de Deus, ela é algo muito sagrado, é algo muito puro, e é algo que nós precisamos entender e trazendo para o nosso contexto. Hoje Deus não está confinado a um objeto como a arca da aliança. Deus é Espírito, e Ele está aqui no nosso meio, mas Deus continua ainda mantendo a mesma necessidade de princípios que sejam cumpridos para Ele. Ele continua sendo santo. Deus não mudou. A arca de Deus agora é levada para o arraial dos filisteus. Os filisteus tinham um templo dedicado a um deus com D minúsculo chamado Dagon. E a Bíblia vai dizer então que quando eles chegam naquela cidade, colocam a arca de Deus, e na frente da arca de Deus, a arca da aliança, está agora aquela estátua representando o deus Dagon dos filisteus. No outro dia, quando eles entraram no templo, eles observaram que a estátua de Dagon agora estava caída diante da arca de Deus. No primeiro momento, os filisteus pensaram que aquilo era uma infeliz coincidência, quem sabe. Eles agora reerguem o monumento da estátua do seu Deus e colocam novamente em frente à arca da aliança. No outro dia, quando eles vão acessar novamente o templo de Dagon, a Bíblia diz que não só a estátua de Dagon estava diante da arca da aliança, mas agora sem cabeça e sem braços. Deus verdadeiramente humilha o inimigo. E aí nesse momento eles percebem o seguinte: não dá para a gente manter na cidade de Asdod, vamos mandar para um outro lugar. E eles vão levar agora a arca de Deus para uma segunda cidade, chamada Gate. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus
castigou severamente aquele povo, ao ponto de que, enquanto a Arca da Aliança permaneceu 7 meses naquelas cidades ali do arraial dos filisteus, a Bíblia vai dizer que surgiram tumores em todas as pessoas, desde os mais jovens até os mais idosos. Aqueles que não morriam rapidamente, eles eram atingidos por vários tumores, e a Bíblia vai dizer que gritos de dor e aflição subiam incessantemente aos céus. E eu queria já trazer uma lição para as nossas vidas nessa noite. Nós vamos entender que a Arca da Aliança, ela estava num território do inimigo, um lugar onde ela não deveria estar. E eu quero já compartilhar com vocês uma lição. A presença de Deus em território inimigo vai gerar juízo. Eu queria que você pudesse repetir comigo. Presença de Deus em território inimigo gera juízo. Olha o que acontece. Nós estamos falando da presença de Deus, aquilo que representava a presença de Deus, num lugar onde não deveria estar. E nós vamos ver que o tempo onde a Arca da Aliança permaneceu no território dos filisteus, houve tumores, houve mortes, ao ponto deles desejarem agora que a Arca da Aliança fosse retirada do meio deles. Eles começaram agora a temer o Deus que estava ali, causando aquele juízo naquele meio. E trazendo para o nosso contexto, igreja, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia fala que é quebrado um coração de pedra, colocado um coração de carne, juntamente com ele o quê? O Espírito Santo. Nós nos tornamos, no momento em que nós aceitamos Jesus, agora o quê? Templo e morada do Espírito Santo. Vocês estão aqui comigo? Amém? Então, quando você está aqui, o Espírito Santo está com você aqui, amém? Quando você vai para a sua casa, ele não fica aqui na igreja, ele vai com você para a sua casa. Quando você vai para o seu trabalho, o Espírito Santo vai com você para o seu trabalho. Ou seja, se eu sou morada e templo do Espírito Santo, logo, aonde eu for, o Espírito Santo de Deus vai comigo. Só que existe um nível de pessoas que estão perdendo o temor e estão levando agora uma presença de Deus que é santa para um lugar onde Deus não deseja habitar. É o crente que vai brincar carnaval daqui a uma semana e é crente dizendo que tem a presença do Espírito Santo, mas está levando o Senhor para um lugar onde ele não deseja estar e o Senhor vai se afastar dessa pessoa. Não queira saber por que acontece, que algumas coisas não acontecem na sua vida. Porque em território inimigo, a Bíblia vai dizer que a presença do Senhor vai gerar juízo. Nós precisamos entender que nós somos um povo que fomos separados e santo não compactua com profano. Não tem nada de crente estar em meio de rodas de escarnecedores, bebendo, fazendo zoeira e chamando agora, dizendo assim, eu sou crente somente nos dias que não tem um carnaval ou nos dias que não tem Páscoa. Você é crente, meu irmão, dentro da igreja e fora da igreja também. Você é alguém que onde você for, a presença do Espírito Santo vai com você também. Só que acontece o seguinte, aquele que tem a presença de Deus dentro de si, aquele que é morada e templo do Espírito Santo tem perdido o temor. Temos vivido uma geração que tem perdido o temor. Para onde você está levando o Senhor? Para onde nós estamos levando Deus para estar? Há mesas onde o Senhor já disse, esse tipo de conversa corrompe, não vos assentei à roda dos escarnecedores. Tem crente que no domingo está cantando louvor aqui, mas na segunda até o sábado está falando palavrão e falando zoeira. E o livro de Tiago vai dizer que de uma mesma fonte não podem jorrar 2 tipos de água, meu irmão. Depois não pergunte porque o milagre não tem acontecido na sua vida. Depois não pergunte porque algumas enfermidades têm insistido em voltar em você. Já parou para pensar que isso pode ser juízo de Deus? Precisamos voltar a ter temor pela presença de Deus. Precisamos entender que o Espírito é santo e que ele não compactua com lugares de trevas, meu irmão. Precisamos voltar a ter temor e reverência. Se o Espírito Santo habita em mim, ele precisa ir comigo e reluzir a luz de Cristo aonde eu estiver. Precisa ser uma geração agora que todos reconheçam que ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus.
não é reconhecer pelas suas vestes, nem pelo seu vocabulário, mas é pelas suas ações. Homem e mulher que foge da aparência do mal. Homem e mulher que não se corrompe em conversinhas duplas. Homens e mulheres que o seu WhatsApp pode ser aberto na frente do seu cônjuge, sem problema algum, porque não vai encontrar uma conversa dupla. Mulheres solteiras que estão se guardando para aquele que Deus vai lhe dar. Nós precisamos entender aonde Deus estamos levando o Espírito Santo. Para um motel no sábado e no domingo você vem aqui tomar a ceia. Para onde nós estamos levando o Espírito Santo de Deus? Presença de Deus em território inimigo vai gerar juízo. Esse é o território que onde Deus estava, a presença de Deus estava, aquilo que representava a presença de Deus estava. A presença, ela é santa, ela é pura e ela continua sendo imaculada. Deus não mudou. Podemos estar em 2025, podemos estar vivendo a era da rede social. Deus não mudou, Ele continua sendo santo. Aí a Bíblia vai dizer que 7 meses, a arca da aliança no território dos filisteus, eles falam, peraí, nós não queremos mais a arca da aliança dos hebreus aqui, está nos fazendo muito mal, vamos arrumar uma forma de tirar a arca daqui. E aí a Bíblia vai dizer que eles têm uma ideia, eles pegam agora 2 vacas que acabaram de ter filhotes, e essas vacas, elas nunca receberam cangas, ou seja, nunca colocaram, como é que chama? Cargas nelas. E aí eles fazem o seguinte, vamos ver se foi uma infeliz coincidência, esses 7 meses de aflição que nós vivemos. Então a gente pega 2 vacas que estão amamentando, que acabaram de parir, e a gente coloca um carro, e coloca a arca de Deus, a arca do Deus dos hebreus aqui. Colocamos também alguns objetos de ouro. E se essas vacas forem rumo a um lugar chamado Bat-Semes, a gente vai entender que realmente era o Deus dos israelitas que estava causando para nós esse juízo. Mas a probabilidade daquelas vacas voltarem era muito grande, porque eles deixaram os filhotes ainda presos no curral. Ou seja, se as vacas estavam amamentando, o que poderia acontecer? Elas voltariam. Essa era a lógica que eles estavam usando. Mas aí, eles colocam a arca da aliança agora e aquelas vacas agora seguem. E os filisteus vão atrás para ver se de fato elas vão de destino ao lugar que eles achariam que as vacas iriam. Ao ponto de chegarem agora numa cidade chamada Bat-Semes. E aí, nessa cidade, as vacas pararam e haviam levitas lá, lavrando a terra. Os filisteus voltam agora e se despedem da arca dos hebreus, que havia causado tanto juízo no seu território. E aí quando os levitas agora começam a perceber que a arca de Deus estava no meio deles, alguns deles inclusive reverentemente vão abrir a arca e vão olhar o que está dentro, e só de uma vez o Senhor vem com ira e mata 70 homens de uma vez. E eles falam, peraí, a gente precisa encontrar um lugar seguro. E aí agora eles escolhem uma casa de um homem chamado Abinadab. Esse homem, ele tinha 3 filhos, Eleazar, Aiô e Uzá. Escolhem então para que a arca de Deus, aquilo que representava a presença de Deus para os israelitas, fosse abrigada naquela casa, na casa de um homem chamado Abinadab. Eu fico imaginando que Abinadab deveria ser um homem influente, porque não iriam escolher para abrigar algo tão importante para um povo. Ninguém escolheria qualquer lugar para abrigar a arca de Deus. E quando eles escolhem então a casa de Abinadab, nós vamos ver o seguinte: a arca da aliança, ela permanece por 20 anos naquela casa. Mas nós não vamos ver nenhum relato durante esses 20 anos de que nada aconteceu na casa de Abinadab. A arca de Deus
que representa a presença de Deus, que entra com fúria e ira sobre aqueles que não cumprem princípios, passa 20 anos na casa de um homem escolhido para abrigar, e nada acontece na casa de Abinadab. Nós não vamos ver nenhum relato na Bíblia sobre o que nesses 20 anos Abinadab pôde vivenciar em simplesmente ter abrigado a arca de Deus. E aí o Senhor começa a ministrar o meu coração sobre um outro tipo de território. Não mais um território inimigo, onde a presença de Deus vai gerar juízo. Mas eu ouso afirmar, que esse segundo território, onde a presença de Deus estava, é mais perigosa do que o primeiro território. Porque quem sabe é o território que muitos aqui estão vivendo. É o território neutro. Aquela pessoa que não gera expectativa mais em estar na casa de Deus. Aquela pessoa que já está acostumada e familiarizada demais com o ambiente. A geração de Abinadab é a geração que entra e sai do culto, mas não presta um culto a Deus. A geração de Abinadab é aquela que quando canta um louvor fala, de novo esse louvor. A geração de Abinadab chega aqui e fala, eu só vou receber da palavra se for o pastor pregando. É a geração que está condicionando a presença de Deus e a voz de Deus. Em território neutro não há expressão de milagres. Eu não sei se você, por exemplo, nós estávamos agora louvando, e eu não sei se você pode sentir uma esfera espiritual, Deus se movendo, o Espírito Santo nos tocando. Mas eu sempre fico imaginando o que acontece, por exemplo, com aquela pessoa que entra e sai de um lugar onde a esfera espiritual, onde a presença de Deus é palpável e ela parece que nada está acontecendo ao seu redor. É a geração de Abinadab que não gera expectativa mais pela presença, que parece que está acostumado demais com a igreja, com os louvores, com os pastores. Deixa eu falar uma coisa, em território neutro não vai ter milagre, não vai ter sinais, não vai ter nada. Porque em território neutro, presença de Deus não gera milagre. É muitas vezes nós vemos que Deus está se movendo, e parece que Ele toca o irmão da direita, toca o irmão da esquerda e você continua a ver navios. Abinadab, se fosse uma igreja, não tinha mais batismo há muitos anos, não batizava mais ninguém. Abinadab, se fosse uma igreja, seria uma igreja que há 10 anos estava com a mesma quantidade de membros de hoje. Abinadab, ninguém vê resultado, ninguém vê falar dele. Abinadab é a geração que fala para os seus filhos, você não é obrigado a ir à igreja. Amanhã você precisa ir para a escola, mas você não é obrigado a ir para a igreja. A geração de Abinadab está ensinando aos seus filhos que ele não é obrigado a estar na casa de Deus, só vai quando tiver vontade. A geração de Abinadab está criando filhos familiarizados com a presença. São filhos de crente, mas não são crentes também. A geração de Abinadab está relativizando a presença. Vem para um culto como esse e volta para casa da mesma forma que chegou. Você acha, meu irmão, que é comum você estar num lugar onde o Espírito Santo está também? Você acha que é comum você estar num lugar e Deus que habita nos mais altos céus resolver visitar o mesmo lugar que você está? Isso é sobrenatural. Isso é privilégio, nós estamos no lugar e Deus está nesse lugar. Mas a geração de Abinadab sai da igreja e vai para a pizzaria para falar dos pastores e dos líderes da igreja. Porque a geração de Abinadab está familiarizada demais com a presença. E na casa de Abinadab, ninguém mais se converte. Na casa de Abinadab, ninguém chora mais pela presença. Na casa de Abinadab, ninguém mais é curado. Na casa de Abinadab, ninguém mais passa por processo de libertação. Porque na casa de Abinadab, nada acontece. E a casa de Abinadab abrigou por 20 anos a presença de Deus.
mas nada aconteceu. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas nós vamos imaginar agora, que quando chegaram na casa de Abinadab e pediram: Abinadab, chegou aqui no nosso meio a arca da aliança que estava lá há 7 meses, no território dos filisteus, 70 homens foram olhar para dentro, já morreram. Vamos colocar na tua casa até a gente ver o que acontece. Eu fico imaginando que Abinadab falou: vamos, a minha casa ela foi estruturada, foi projetada para essa mobília, mas a arca de Deus você coloca lá no quartinho lá atrás, porque ela vai atrapalhar a estrutura da minha casa. Mas é a arca de Deus, não tem problema. É a geração do não faz mal, tanto faz. Se Abinadab precisou colocar a arca de Deus, imagino ele falando para os filhos, quando os filhos perguntaram: o que é isso? E ele fala: é só algo que está decorando a nossa casa, é uma mobília. É o crente que pega a Bíblia e só abre na hora do culto. E a Bíblia vai falar que agora, depois de 20 anos da arca de Deus na casa de Abinadab, agora Davi é instituído como rei, é clamado como rei. E quando Davi agora assume o reinado de Jerusalém, a primeira coisa que Davi se preocupou: eu preciso trazer de volta a arca de Deus. Porque um homem só pode ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus se ele for governado por Deus. O seu casamento, meu irmão, só faz sentido se Deus for o governo dele, for o governador do seu casamento. Davi entendia que ele não iria conseguir nada proveitoso se Deus não estivesse com ele. Não adiantava Davi ter um palácio suntuoso, ter servos e servas ao seu redor, se a presença de Deus não voltasse para casa. E a primeira coisa que Davi se preocupa foi: vamos trazer a arca de Deus de volta. E Davi agora organiza 30.000 homens. Eu imagino que esse número que Davi se preocupou em trazer devia estar muito ligado aos 30.000 homens que morreram no último combate. Era como uma recompensa. Eu vou fazer um evento onde vai alcançar 30.000 pessoas. Se nós pudéssemos contextualizar o que Davi fez, Davi contratou a melhor banda gospel que está agora bombando no momento. Davi comprou o melhor carro, o carro de última geração, para locomover a arca. Davi tinha até boas intenções para trazer de volta a arca de Deus, mas ele só se preocupou com a estrutura. Mas ele se esqueceu que havia princípios a serem cumpridos. E a Bíblia vai dizer que Davi agora coloca num carro de boi muito bem estruturado e manda pôr a arca da aliança. Davi estava feliz, havia um cortejo preparado para trazer a arca da aliança de volta para casa. Mas aí acontece o seguinte: quando eles estão fazendo o cortejo para trazer a arca de volta, um dos filhos de Abinadab, aqueles que estavam acostumados demais com a presença, aqueles filhos que estão acostumados demais com o ambiente de culto, de igreja, quando o carro de boi conduzindo a arca de Deus tropeça numa pedra e o boi vai tombar para frente, Uzá, um dos filhos de Abinadab, no ímpeto de tentar evitar que a arca caísse no chão, ele tenta segurar a arca. Era a mobília que estava na sua casa por 20 anos. Não tinha problema algum em acessar a presença que é santa, já que ele já estava 20 anos na igreja. É aquela pessoa que continua com os velhos hábitos e acha que nunca vai vir juízo sobre ela. Continua com seu pecadinho de estimação para um lugar que é santo. E quando ele toca na arca para tentar evitar que a arca caia, a Bíblia diz
que prontamente a ira do Senhor veio sobre Uzá, fulminado, morre na hora. Davi não entende, Davi fica chateado, porque afinal de contas as suas motivações eram boas, ele queria trazer de volta a arca de Deus, e ele fica chateado, e ele fala: o que acontece? Eu contratei os melhores músicos, eu comprei o melhor carro para conduzir, eu fiz tudo direito. Não, a motivação foi boa, mas os princípios foram quebrados. E princípios de Deus são irrevogáveis, igreja. Os princípios que Deus estabeleceu continuam para não serem quebrados, irrevogáveis. Quando agora ele percebe que aquilo que deveria ser uma grande festa agora se torna um luto, uma tragédia. Alguém morre, o filho do homem que abrigou a arca por 20 anos. Alguém chega para Davi e fala: vamos fazer o seguinte, coloca a arca numa casa. Tem um homem chamado Obed. Obed significa servo, Obed-Edom, Obed de Edom. Obed é o nome, Edom era o lugar. Ele era reconhecido por Obed-Edom. E aí alguém fala assim: coloca a arca na casa de Obed. E depois a gente vê o que aconteceu, porque que Deus não aceitou voltar para casa. Davi então entende que aquele conselho foi bom, mas a casa de Obed provavelmente era uma casa simples. Provavelmente a casa de Obed era uma casa que, humanamente falando, não estava preparada para abrigar a arca. Mas eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu imagino que quando chegaram na casa de Obed, aquela casa simples, sem muita estrutura, e pediram: Obed, nós precisamos, o rei está pedindo para colocar a arca da aliança aqui na sua casa por um tempo, até nós vermos o que foi que nós erramos. E eu fico imaginando que, diferentemente de Abinadab, que diz: quem sabe, coloca lá no quartinho dos fundos, onde não atrapalha os meus filhos brincarem, onde não atrapalha a estrutura da minha mobília, da minha casa. Obed disse: arrasta o sofá que nós temos, arrasta os móveis, nós vamos colocar a arca de Deus no melhor lugar de honra da nossa casa, porque a presença de Deus não pode permanecer em qualquer lugar, nem de qualquer forma. Eu fico imaginando que quando os filhos de Obed chegaram da escola, trazendo para o nosso contexto, e viram lá aquela mobília, aquela arca lá, e perguntaram: pai, o que é isso? Ele vai falar: ah, filho, isso aqui representa a presença de Deus. E quem sabe os filhos perguntavam para Obed: mas pai, por que colocaram na nossa casa, a casa mais simples da rua, nem reboco tem? Eu não sei, filho, eu sei o seguinte: em casa de servo, quem sabe Deus ama habitar. Em casa de homem que ama a presença de Deus, Deus ama permanecer. Quem sabe nós fomos escolhidos porque o nosso coração é um coração de que reverencia e ama a presença de Deus. É um coração de um homem e uma mulher voltados para a presença de Deus. Obed é o tipo de geração que entra nesse culto e fala: Senhor, eu não vou voltar para casa sem ouvir a sua voz. Eu quero criar a expectativa daquilo que o Senhor vai fazer comigo nessa noite. É uma geração que canta: fere meu coração com fome e sede de ti. Mas é uma geração insaciável, de que quer mais do Senhor. A geração de Obed é a geração, se nós pudéssemos contextualizar, se Obed fosse uma igreja, é uma igreja que toda semana tem revisitante, porque em Obed gera frutos. A Bíblia vai dizer que a arca da aliança passou 3 meses, 90 dias na casa de Obed, e vai dizer lá, ela permaneceu por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como todos da sua família. O Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed, por causa da arca da aliança. É alguém que vai chegar a notícia: você viu a vida de fulano? Quando ele começou a procurar a Deus, Deus começou a fazer algo diferente daquela casa. Chegou aos ouvidos de Davi: Davi, tem alguma coisa acontecendo diferente? O quê? Sabe a arca da aliança? Sei. Passou 7 meses no território dos filisteus. Sim, eu sei. Só que no território inimigo, a arca de Deus, ela gerou juízo, matou,
causou tumores. Sim, eu sei. Sabe a arca de Deus que depois os filisteus foram parar na casa de Abinadab? Sim, eu sei. A arca de Deus passou 20 anos na casa de Abinadab, Davi. Sim, eu sei, eu mandei buscar lá. Mas Davi, qual foi o milagre que você ouviu falar da casa de Abinadab? Nenhum. Qual foi o dia que alguém foi curado de uma enfermidade da casa de Abinadab? Nenhum. Qual foi a pessoa que foi resgatada das trevas, que estava nas mãos de Satanás e foi liberta? Nenhum. Porque na casa de Abinadab era um território neutro. Território neutro não vai gerar milagres. Mas sabe a casa de Obed, Davi, sei. Aquela casinha simples que nós pedimos para abrigar enquanto a gente resolveu o que ia fazer com a arca. Sim. Está chegando uma notícia. Deus está abençoando aquela família. Deus está abençoando aquela casa. Deus está fazendo algo diferente. E qual é a diferença? Porque na casa de servo, Deus ama permanecer. Na casa de servo, Deus ama fazer milagre. Eu fico imaginando que se a mulher de Obed fosse estéril, assim que a arca chegou, o ventre dela se abriu. Eu fico imaginando se na casa de Obed alguém estava correndo todos os dias em busca de emprego. Assim que a presença de Deus veio, a porta de emprego foi aberta, porque aquele que é servo, aquele que ama a presença de Deus, os milagres vão acompanhar. Então na casa de Obed se ouve falar que Deus vem com bênçãos, que Deus vem com milagres, porque na casa de Obed sinais acontecem. Se Obed fosse uma igreja, estava batizando gente a cada 6 meses, porque em Obed, presença de Deus gera frutos. E aí, para finalizar, pode apagar as luzes. Eu não sei qual é a casa que talvez você se identifique nessa noite, porque talvez exista geração que não tem temor mais e está levando a presença de Deus para qualquer lugar. O território dos filisteus pode representar aquela pessoa que já conhece a Deus e que tem andado com Deus, mas está distante da presença de Deus. É aquela pessoa que já perdeu o temor totalmente da santidade de Deus. Está andando por lugares onde Deus não deseja mais que você esteja. Está mantendo relacionamentos onde Deus não quer mais que você permaneça. E aí você tem visto que a sua vida tem se tornado um emaranhado. É juízo de Deus em cima de juízo. É aquela pessoa que não tem mais temor algum e que já colocou a presença de Deus como algo natural, comum, e não é. Talvez existam aqui uma geração de Abinadab, uma geração de homens e mulheres que vêm para a igreja só para cumprir uma tabela. Pessoas que já se acostumaram demais com o ambiente. Até se veste como crente, fala como crente, mas não tem mais sinais acompanhando. Não vê mais Deus realizar prodígios, maravilhas e milagres. É a geração que não tem experimentado mais chorar na presença de Deus. Uma das coisas que nós precisamos nos preocupar, igreja, e eu falo isso com temor. Se você está frio quando você está no lugar onde Deus está, peça ao Senhor que a chama volte a acender. Porque uma das piores coisas é você estar na presença de Deus e você não sentir mais o Pai tocando você, falando com você. É uma geração que não chora mais na presença, que não deseja mais a presença, que acha que vir para uma igreja semanalmente, ir para uma célula, mas vê o milagre acontecendo na casa da direita, na casa da esquerda, mas não está vivendo milagres e maravilhas que Deus tem para realizar. Mas também, talvez existam aqui também a geração de Obed, que tem buscado a presença de forma incessante. Mas eu quero te falar uma coisa, independente, a presença de Deus, ela é uma só. Não se trata da presença, mas se trata de como você chega até essa presença.